Olá, boa tarde. Eu sou Solange Borges e está no ar o São Paulo Comunica, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras, ao vivo, o São Paulo Comunica é transmitido pela Rede São Paulo Saudável para todas as unidades básicas de saúde e também para os centros de apoio ao trabalho e empreendedorismo da capital. Você que nos acompanha, lógico que talvez esteja até com um celular na mão ou um tablet, aí passando um pouco do tempo, né? E dividindo aí a atenção com o nosso programa e os novos meios de comunicação. Então você sabe que está cada vez mais rápido receber uma mensagem, fazer um comentário, é tudo instantâneo. Ao mesmo tempo que isso nos aproxima, também nos afasta, né, das pessoas, né? Todo mundo já deve ter tido uma experiência, né, de estar às vezes no mesmo ambiente e mandando e-mail para conversar com uma pessoa ao lado ou mandando uma mensagem, né, pelos aplicativos que hoje também são bastante comuns. Será que isso é saudável, é benéfico para o nosso cotidiano? A gente vai ter a ajuda hoje da Patrícia Vitelli, que vai nos explicar se isso é bom ou é ruim, ou até que ponto, né, que isso pode contribuir para a nossa vida em sociedade. Ela é especialista em RH, também é psicóloga e vai nos ajudar então no programa de hoje a sanar essas dúvidas. O espaço está aberto para você que nos acompanha. Se tiver alguma dúvida, quiser aproveitar a presença da Patrícia aqui conosco, você pode mandar uma pergunta a cobrar pelo 90 90 31 29 90 92. É uma ligação a cobrar, 90 90 31 29 90 92. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde. Muito obrigada por receber o nosso convite, contribuir aqui com seus conhecimentos. Eu que agradeço. Boa tarde ao público que está nos assistindo. Eu agradeço o convite e espero trazer alguma contribuição que possa ajudar as pessoas que estão nos vendo. Ótimo, Patrícia. Patrícia, eu gostaria que você começasse nesse nosso bate-papo contando um pouco da sua atuação no mercado, né? Você é psicóloga, especialista em RH. Quais as contribuições da psicologia na área dos recursos humanos? Bom, Solange, eu sou psicóloga, atuo em RH em torno de uns 20 anos aí, a gente fica revelando a idade, uns 20 anos. Atuando nos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, parte de remuneração, implantação de avaliação de desempenho nas empresas, projetos, elaboração de procedimentos, indicadores, projetos na área de serviço social, na área de comunicação interna, redesenho de processos, enfim, um pouco de bagagem aí na área de RH ao longo desses 20 anos. O que a psicologia pode contribuir no sentido de, como papel de RH, eu diria, né? A contribuição dela, eu penso que é uma contribuição, ela faz um papel mediador entre o que a empresa, o objetivo da empresa, o que a empresa almeja, né? E os objetivos e as necessidades do colaborador. Então, acho que ela faz dentro da área de recursos humanos, ela faz esse papel de mediar isso, né? Os interesses da empresa com os interesses do colaborador, porque uma empresa não sobrevive se ele não tiver colaboradores e os colaboradores precisam da empresa para sobreviver. Então, eu penso que ela faz esse papel de tentar buscar aí um equilíbrio entre os ambos interesses, né, do colaborador e da empresa. Ótimo. Bom, nesses 20 anos de atuação da Patrícia, eu acredito que você já acompanhou muita coisa e o mercado também já deve ter evoluído, né? O que as empresas têm buscado, Patrícia, aí na hora de selecionar novos colaboradores, né? Ou qual que tem sido aí preponderante, né, o fator preponderante na escolha de um novo profissional? Veja, Solange, antigamente, até bem antes da minha formação, existia uma preocupação das empresas na busca do profissional que tivesse um bom conhecimento técnico, né? Então, se a pessoa fosse boa tecnicamente, se ela tivesse uma estabilidade nas empresas que ela havia passado, ou até mesmo uma indicação, ela era considerado um bom profissional e isso era um atrativo para as empresas, né? E o que aconteceu nas empresas?
com o desenvolvimento e com o crescimento dessas empresas, muitas empresas foram crescendo, foram aumentando o número de colaboradores, e essas pessoas que eram os bons técnicos, eles foram aproveitados, muitos, né, não só nesse aspecto, mas muitos foram aproveitados para funções de liderança, de comando, porque já era um bom técnico, era alguém de confiança, então vamos aproveitar essa pessoa. E não só nos cargos de liderança, isso também se refletiu em outros aspectos. E aí começou-se a perceber que nem sempre um bom técnico, alguém que conhecia a fundo determinada função, seria um bom líder, um bom gestor. Não só no sentido da liderança, mas no sentido também de equipe. Nem sempre um bom técnico é aquele que se relaciona bem, é aquele que se comunica bem, é aquele que tem boas ideias, enfim. Começou-se a aparecer muitas dessas coisas no sentido de que muitos profissionais bons tecnicamente acabavam sendo demitidos por conta de não saber se relacionar, não saber se comunicar, por conta de não saber lidar com pressão. E aí as empresas começaram a se preocupar com isso, né? E aí começou a se preocupar muito mais com a parte comportamental do profissional. Não que a parte técnica não seja importante, ela é importante. Mas a gente procura, eu entendo que você desenvolver o lado técnico torna-se mais simples para uma empresa do que desenvolver o lado comportamental. Solange, mudar comportamento é muito difícil, Imagino. Principalmente no adulto, né? É muito difícil. Então, as empresas começaram a se preocupar muito mais com isso. Então, os processos seletivos têm tido predomínio, na sua grande maioria, de se buscar entender como é o comportamento daquele profissional, como ele se porta frente a situações de pressão, né? Frente a resolver um conflito, como ele se comunica, como ele se relaciona em equipe, como ele lidera pessoas. Então, existe uma tendência a se preocupar muito mais com isso do que com a parte técnica. Ok, Patrícia. E o outro lado da moeda, né? Os profissionais. O que eles estão oferecendo ou até buscando, né, se aprimorar no mercado, já com esses aspectos que você falou, que é um novo olhar das empresas diante dos profissionais, né, para ele ter mais chance de conquistar um emprego? Então, o que favorece o profissional a ter mais chance de conquistar um emprego? Lógico, Solange, que a formação, né, ter cursos, idiomas, enfim, isso tudo é importante, né? Isso tudo dá um peso muito grande. Mas hoje, o que dá um diferencial para um profissional, quando ele está competindo no mercado com outros profissionais, é o aspecto que ele traz das suas competências, das suas atitudes, que está no comportamento. É o que eu acabei de falar, como ele lida com pressão, como ele lida quando ele recebe um não, como ele lida com os desafios, né? Qual que é o poder dele criativo, enfim, como ele lidera, como ele se relaciona em equipe. Então, isso é o diferencial que ele pode trazer, porque muitas vezes, Solange, a pessoa tem uma excelente formação numa faculdade de ponta, um curso excelente, fala não sei quantos idiomas, fez não sei quantos cursos, estudou fora, mas ela não sabe se relacionar. Ela não sabe se comunicar, ela tem dificuldade de lidar com conflitos, ela tem dificuldade de solucionar problemas, de interagir com o outro. Então, quem tem tudo isso, eu penso que sai um pouquinho na frente. Ótimo, então aí tem uma dica importante, né, que a Patrícia está passando para o nosso público, que não basta ter um currículo exemplar, mas é o seu comportamento que às vezes vai determinar se você vai conquistar ou não aquela vaga. Perfeito. Indo até com esse raciocínio, Patrícia, hoje a gente tem, né, diante da tecnologia, que a Patrícia logo mais vai trazer aí também alguns aspectos, a gente tem hoje uma gama muito grande, né, de caminhos para você buscar recolocação. Diante de tudo isso, eu acredito que o profissional, né, acho que você está mais apropriada para falar no que ele deve se aplicar, mas o velho e bom currículo, ele ainda tem um peso na hora da seleção, um currículo bem elaborado? Sim, claro, Solange, um currículo bem apresentado, bem elaborado, um currículo que traga todas as informações, que não seja cansativo, mas traga todas as informações do que você tem de experiência, por onde você passou, o que você fez, é importante,
né? Então, um currículo adequado é importante, até porque o primeiro contato que as empresas fazem com o candidato, quando elas vão captar, 90% é através de um currículo. Ela vai olhar um currículo e vai ver se aquilo interessa, e aí, a partir daí, ela vai contatar aquele candidato. Então, óbvio que um currículo é importante. Mas eu digo que na busca de recolocação, o candidato, o profissional, ele tem que abrir o leque. Quanto mais possibilidades ele se der, melhor para ele. E uma das coisas que eu considero que é de extrema importância é o network que ele tem. Então, assim, são os contatos, né? Contato é tudo em algumas situações. Então, são os contatos. É você estar em contato com amigos de empresas, com amigos que podem trabalhar em outras empresas e pode te indicar para outras vagas. É você estar falando, fala com o vizinho, fala com o parente, ó, tô buscando, pode levar meu currículo na sua empresa, pode me indicar, se você souber de uma vaga, me fala. Então, é isso, é ir em palestras, onde ele possa ter contato com pessoas, tem muitas palestras gratuitas, onde ele possa ter contato com pessoas que possa dali sair alguma oportunidade, cursos, tem muitos cursos gratuitos, onde dali também podem sair oportunidades. Enfim, além disso, sites, né, de vagas de emprego, tem N sites, alguns pagos, outros não. Na busca de recolocação é importante que você esteja diariamente olhando esses sites, no sentido de que tem vagas sendo divulgadas diariamente, às vezes pode ter uma vaga de seu interesse, então você tem que estar ali o tempo todo olhando, né, todos os dias olhando. E tem redes sociais hoje, eu não sei se eu posso citar, mas Facebook, LinkedIn, sim. Todos eles divulgam vagas, são redes de divulgação de vaga, onde as empresas publicam o que elas estão fazendo. Então, é abrir o seu leque. E né? não tem vergonha, né, Patrícia? Nem de hipótese nenhuma, abrir o seu leque, dizer, olha, eu estou procurando, se você souber de alguma coisa, olha, eu estou trabalhos voluntários, onde você possa ter contato com pessoas, isso também ajuda muito. Então, tem N coisas, é abrir o leque. Muito bom. Entrando agora, né, no nosso assunto, né, que vai focar a tecnologia, os problemas que ela pode trazer, né, ela tem muita solução, mas às vezes também gera problema. Como que a gente pode fazer o uso saudável, Patrícia, no ambiente do trabalho das tecnologias? Bom, o uso saudável da tecnologia. A tecnologia está aí. Né? Ela é fantástica, não dá para negar, eu não estou fazendo nenhuma apologia aqui contra a tecnologia de forma nenhuma. As empresas não sobrevivem mais, né? Os sistemas informatizados, e-mail, formas de se fazer reuniões online, enfim, N coisas que está aí ao nosso dispor, que geram relatórios rápidos, que faz com que as informações cheguem rapidamente do outro lado do mundo. Enfim, então a tecnologia está aí, nós não vamos retroceder de forma nenhuma, pelo contrário, isso tende a cada vez evoluir mais. Mas dentro das organizações, a tecnologia ela tem que nos servir, mas ela não pode, o que eu considero que é uso saudável ela não pode substituir as relações, né? As relações são de extrema importância, né? E hoje, às vezes, a gente vê gestores fazendo a gestão, que aí eu não considero uma gestão, por e-mail. Então, solicitam tarefas, cobram, dão feedback, dão bronca por e-mail. Chegam de manhã, passam pelas suas equipes e não falam bom dia. Então, assim, não tem relacionamento. E depois, simplesmente, olha, a pessoa não serviu, tchau, vai embora. Então, eu penso que o uso saudável é que ela esteja ao nosso dispor para trazer informações, para agilizar, mas que ela não substitua as relações. O olho no olho é importante, né? Você saber o que a pessoa... Muitas vezes é importante você saber o que o seu colaborador está sentindo, o que ele está pensando, e ele precisa expressar isso através da fala dele, através do que ele vai transmitir num olhar, num sorriso, em alguma coisa que ele vai falar. Eu acho que isso é importante, então, o uso saudável é não deixar substituir. E a gente hoje tem, né, cada dia surgem novos tipos de aplicativos, né, e a gente realmente tem hora que a gente não sabe se a gente vai dar conta de tudo isso. Verdade. Né? Mas aplicativos, por exemplo, como o WhatsApp, né, que invadiu aí, todo mundo, né, tá acompanhando essas novidades, dá a impressão que parece que a gente vai ficar 24 horas a dispor aí das organizações, né? Uhum. E isso, logicamente, que se a gente for levar ao pé da letra, não é saudável, mas a gente tem que se adaptar a essa realidade ou ainda é possível
possível a gente fazer um meio termo em relação a isso? Vou desligar o celular e não vou atender meu chefe. Bom, aí tem situações e situações, aí cada profissional vai ter que ver isso de acordo com a sua realidade. Mas eu digo assim, que essa tecnologia de você ter grupos, é o WhatsApp, é o celular, que vai te encontrar em qualquer lugar, eu acho que ela tem que, a coisa do 24 horas à disposição, eu penso assim, você tem que estar à disposição, se precisar resolver uma coisa urgente, passar uma informação, aconteceu alguma situação, precisa, enfim, para situações pontuais. O estar 24 horas disponível não é saudável, né? Eu digo que nem para o colaborador e nem para a empresa, porque vai chegar uma hora que isso vai gerar uma estafa no colaborador. Né? Imagina assim, ouço gente falar assim, estava dormindo, tocou meu celular, tive que levantar e ir para a empresa porque caiu o sistema. Principalmente o pessoal da área de tecnologia sofre muito isso, né? Eu penso que a gente tem que dosar isso, porque nós somos seres humanos, nós não somos máquina. Né? Se a máquina, de vez em quando, ela dá uma pane e para, imagina nós. Então, a gente tem que aprender a respeitar limites, no sentido de eu não sou máquina, eu sou um ser humano, então eu também tenho que respeitar de que eu preciso ter qualidade de vida, eu preciso ter momentos de descanso, eu preciso pensar em estar com a minha família, eu preciso me preocupar com a minha saúde. Porque o dia que eu perder essa saúde, eu deixo de ser atrativo para a empresa, eu não sou mais útil. Né? Então eu acho que a sacada é tentar dosar isso. Vão ter momentos que vai precisar, é um plantão que você tem que fazer na empresa, é alguma coisa, isso sim, mas isso não pode se tornar uma rotina, porque senão vai gerar outras coisas agravantes, fica desmedido, né? Sim, até a questão mesmo da velocidade das informações, né? Hoje a gente nota, não sei se todas as empresas elas têm essa necessidade do imediatismo, né? De ter que resolver o problema naquele momento, mas você já disse que a gente precisa ter um equilíbrio, eu acho que realmente esse aqui é o caminho, né? Tudo na vida equilibrada é bem melhor. Mas já tem uma exigência dessa disponibilidade, né? Há conversas que podem ter com as chefias, a gente tem que achar um caminho para chegar nesse ponto, porque às vezes também, até no momento que a gente vive, às vezes as pessoas têm um receio de ser prejudicado ou perder o emprego, né? Mas é possível ter um diálogo, principalmente em empresas que dão essa abertura, né? Ou a gente tem que procurar esse caminho para passar também a nossa mensagem? Eu acho que o que eu percebo aí é assim, que as empresas que dão abertura para esse diálogo facilita. As que não dão, penso que o colaborador que se vê numa situação dessa, ele tem que meio que procurar esse caminho, tentar de uma certa forma abrir esse caminho. Porque assim, tudo que é demais, né, eu acho que nem o de mais nem o de menos. A empresa precisa e o colaborador também. Hoje, muitos colaboradores acabam aceitando e se sujeitando a condições estafantes de trabalho, de horas e horas de trabalho, às vezes viram noites trabalhando por medo de perder os seus empregos, né? Isso até porque a gente vê uma condição do país aí, que a taxa de desemprego vem aumentando, as pessoas estão preocupadas, quem tem o seu emprego, que sustenta uma família, fica preocupado em perder o seu emprego, então acaba se sujeitando. Muitas empresas estão reduzindo os seus quadros de colaboradores, então o que 2, 3 fazia, hoje 1 está fazendo, então sobrecarrega. Mas a gente não pode, aquele colaborador ele não pode esquecer, né, que, volto a dizer, ele é um ser humano. Né? Ele precisa ter momentos de lazer, nós precisamos. Se nós não precisássemos de momentos de lazer, não existiam as leis do trabalho que diz que a gente tem que ter descansos. Então, se a gente não precisasse disso, a gente poderia ficar trabalhando. Não existiriam as leis que dizem que tem que haver os descansos, as férias e etc. Então, eu penso que é importante a gente se atentar a isso, né? Tentar conversar com a empresa. Momentos críticos que precisa, mas que isso não se torne uma rotina. Uma rotina, vamos fazer sempre. E aí, daí a pouco, a pessoa está aí perdendo a sua saúde. Ok. Uma outra situação também que já se tornou bastante comum, né, como você mesma já exemplificou, de líderes, né, chefias que resolvem tudo por mensagem, ou seja, um e-mail ou algum outro recurso, né? Quais são os riscos nisso, Patrícia? Porque ali a gente está documentando uma situação, às vezes até conflituosa,
né? O resultado disso é um gestor que ele está já prevendo situações complexas à frente, então aquilo serve até de subsídio para ele preparar uma reunião ou chamar a sua equipe para ordenar um pouco a casa, ou isso pode ter algum risco que pode até vir a prejudicar esse colaborador? E como você, né, tem que reagir, né? Quando você não vai deixar o seu chefe sem uma resposta de e-mail, por exemplo. Sim, eu penso assim, Solange, formalizar algumas coisas é importante. Não dá para negar que tem coisas que não dá para ficar só de boca, né? Principalmente dentro do meio corporativo, onde você às vezes está lidando com muita gente. Então, precisa formalizar, precisa estar. O que eu questiono não é nem se é um exagero do gestor ou é uma precaução em formalizar, seja lá o que for, né? Seja por exagero ou por precaução a formalização, o que ele não pode perder é o contato com o seu colaborador. Ele não pode somente resolver as coisas por e-mail, né? Ou formalizando. Agora eu só falo com a minha equipe se for por e-mail, porque aí fica registrado para mim me resguardar de que, sabe assim, de que ninguém vai dizer que entendeu isso ou aquilo ou entendeu errado. Isso, tá, pode ser um exagero, pode, mas o que ele não pode deixar é de conversar com essa equipe. Então, assim, principalmente no papel de gestor, então, assim, você tem que estar tratando as questões com a sua equipe no olho, pessoalmente. E aí, assim, pessoal, acertamos tal coisa, vamos fazer tal coisa? Sim. Estamos acordados também? Então, eu vou formalizar isso por e-mail. Né? Então, eu vou registrar isso num documento. Olha, eu tenho que fazer isso porque a gente participa de um sistema de qualidade onde a gente vai ter que evidenciar. Ok, mas isso, novamente, ele não podemos ficar restritos só ao ficar formalizando por e-mail ou por documento e perder-se as relações. Tá certo, Patrícia. A gente recebeu uma pergunta, né, do Marcelo Santo Costa, que é do bairro do Mboimirim, que acompanha, né, os nossos programas, e mandou uma pergunta pelo Facebook da Secretaria, né? Vocês também podem usar as redes sociais para enviar a pergunta aí para o São Paulo Comunica. E o Marcelo, ele quer saber se as redes sociais no trabalho, né, o que é melhor, né, para os colaboradores? É uma liberação do acesso às redes sociais, né, de uma forma consciente, né, se é que é possível gerir isso quando é liberado, ou proibir de vez? Qual a sua opinião? Bom, Marcelo, obrigada pela pergunta. Vou tentar dar aí uma opinião. Eu não tenho nada contra as redes sociais, acho que cada um publica o que quer nas redes sociais e faz o que quer. Mas pensando no ambiente corporativo, nós temos que pensar que a empresa ela nos contrata pensando de que nós vamos despender um tempo, ela vai nos pagar para isso, para que a gente desenvolva um determinado trabalho. Se a gente fica o tempo todo nas redes sociais, no celular, nos aplicativos, isso pode comprometer esse trabalho. E aí fica sendo o papel do gestor chamar esse colaborador, conversar com esse colaborador, né, para tentar aí adequar. Agora, eu tenho uma opinião, e aí, Solange, essa opinião ela é muito pessoal, ela é muito minha. Eu tenho uma opinião que eu penso que liberar totalmente, né, o uso dentro do horário de trabalho vai comprometer o trabalho, com certeza, e a coisa do liberar, ela deixa fazer a hora que quer, como quiser e o quanto quiser. Né? E a empresa, ela não, vamos ser sinceros, mas as empresas não nos pagam para isso, tá? Por um outro lado, eu também não sou a favor, então proíbe-se, não usa o celular, não usa aplicativo, não faça, está proibido. Eu também não sou a favor disso. Porque aí o colaborador ele vai dar um jeito de fazer. Aí ele vai mais vezes ao banheiro para usar o celular, ele vai mais vezes ao cafezinho para usar o celular e vai dar na mesma. Então, a minha opinião, e aí é muito minha, traga a sua equipe, né? Conscientiza esse pessoal do uso adequado desses aplicativos, do celular dentro do horário de trabalho. E seja você o modelo disso, porque tem muito gestor que cobra do colaborador uma determinada atitude que ele próprio não faz. Então, se você fica o dia inteiro no celular, se o seu colaborador entra na sua sala para falar com você e você está lá no celular e não olha para ele, você está dizendo para ele que você está fazendo aquilo que ele próprio está te pedindo para não fazer. Então, muito cuidado com isso, seja o exemplo, né? Pratique também.
Não faça aquilo que você não acha correto. Então, eu acho que conscientizar a um uso adequado é a melhor maneira, viu, Marcelo? Então, tá ótimo. Então, Marcelo, tá aí a resposta para você. Vamos ver, né? Não sei como é que é na sua empresa, mas você pode levar essa sugestão da Patrícia, né, para o ambiente de trabalho e, quem sabe, aí conseguir, né, usar a rede social de forma moderada, né, saudável, sim, como a Patrícia está brincando, possível, né? É possível chegar nesse meio termo. Patrícia, até pegando o gancho, né, da pergunta que a gente fez aqui em relação a essa disponibilidade, né, das pessoas no ambiente de trabalho ou às vezes até fora, com esse frequente uso de redes sociais, grupos de aplicativo, você tem conhecimento? Eu não sei se a nossa legislação já evoluiu a ponto de acompanhar, né, essa evolução tecnológica, que é muito mais rápida do que mudança de lei, né? Mas dentro, às vezes, até das empresas, às vezes, regras internas, é possível também negociar uma compensação? Se eu fiquei horas adicionais, às vezes, resolvendo uma coisa de casa, ou respondendo a um e-mail, ou tentando até conjuntamente uma solução, ou para o dia anterior, ou demandas da empresa que precisam ter resolução rápida. É possível pedir uma folga, umas horas para descanso? Isso você já nota que está acontecendo no ambiente corporativo? Sim, já acontece no ambiente corporativo. Com relação à pergunta da lei, eu não tenho conhecimento de que tenha algo previsto na lei nesse sentido. Não tenho conhecimento, estaria respondendo uma coisa que eu seria evasiva em responder uma coisa que eu não tenho total conhecimento. Mas dentro das empresas, as empresas acabam criando as suas regras, né? Então cada empresa acaba tendo o seu estilo de lidar com isso. Algumas empresas dizem, o horário de trabalho do colaborador é de tal a tal e o que ultrapassar isso a gente vai pagar via hora extra. Então a empresa vai dizer, olha, eu preciso, Solange, que você faça uma hora extra hoje, fique uma hora a mais, você pode? Pode, eu vou te pagar. Então, tem empresas que têm esta prática. Tem empresas que não têm a prática da hora extra. Então, assim, olha, nós não fazemos hora extra, ok? Não pagamos hora extra. E tem empresas que não têm a prática da hora extra paga, que é o que eu vejo a maioria, mas ela tem a prática do banco de horas, principalmente em áreas administrativas, tá? Então, ela tem a prática do banco de horas. Eu preciso que você, Solange, trabalhe 1 ou 2 horas a mais todos os dias dessa semana e você vai acumular lá X horas num banco de horas e em determinado momento, quando você precisar, ou porque você precisa fazer alguma coisa pessoal, alguma coisa particular, ou porque você precisa emendar para um feriado para viajar, você usa o seu banco de horas. Né? Então, o que eu vejo as empresas praticarem mais é isso, usar banco de horas. Agora, tem funções que não dá para o uso de banco de horas. Você tem que ver que elas são... o sindicato pede que seja pago hora extra. Então, sim, a gente tem que seguir acordos, o que as convenções coletivas aí, elas prevêem, tá? Tá certo, Patrícia. Então, a gente já está chegando no final do primeiro bloco. Acompanhe o nosso segundo bloco com a Patrícia. Daqui a pouquinho ela volta aí para dar mais algumas dicas aí desse universo do mundo corporativo. Até lá! Pensar no cidadão paulistano é olhar para o futuro. Saber que para realizar os nossos sonhos e metas é preciso de uma cidade de ideais. Uma cidade que sana as necessidades do cidadão e transforma suas aspirações em realidade. Pensando assim, nos estimados 11 milhões de paulistanos, a Prefeitura de São Paulo criou a Secretaria Municipal com a missão de implantar programas com inclusão social. A missão é priorizar o investimento em qualificação profissional, geração de emprego e renda na nossa cidade. Estamos organizados assim: Coordenadoria do Trabalho, Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico. A Coordenadoria do Trabalho possui mecanismos para a gestão do processo profissional. Um deles é através do CAT, Centro de Apoio ao Trabalho. Hoje existem vários CATs espalhados por toda São Paulo.
Nos programas de qualificação, a Coordenadoria do Trabalho tem por finalidade ações de promoção da qualificação social e profissional, destinadas aos cidadãos de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social. A supervisão trabalha com programas que promovem e incentivam o empreendedorismo na cidade de São Paulo. A Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico viabiliza modelos para financiamento, consolidação e gerenciamento de planos da cidade, além de estabelecer e programar políticas para as atividades econômicas que priorizem a vocação local, bem como a adoção de medidas que representem estímulos e incentivos à iniciativa privada. Mais que um objetivo, é a vontade de uma cidade unindo cada cidadão paulistano. Estamos de volta com São Paulo Comunica. A nossa entrevistada da semana é Patrícia Vitelli, que é especialista em RH e também psicóloga. Patrícia, você contribuiu aí com as suas dicas no primeiro bloco, né, falando do uso saudável das tecnologias, né, no ambiente de trabalho, mas o que a gente pode considerar aí exagero ou até um vício, né, do uso desses recursos, né? É possível a gente ter, de fato, esse equilíbrio, como você ressaltou no primeiro bloco, e como que a pessoa pode detectar quando ela realmente não está ficando doente ou dependente dessas tecnologias? Bom, Solange, o vício, né, como a própria palavra diz, ele gera dependência. Todo vício que gera dependência é ruim, né? Claro que não é bom para o ser humano. A dependência da droga, do álcool, a gente diz que não é bom. Ficar dependente do uso do celular é pior ainda, ou de redes sociais, também é ruim. Então, assim, hoje a gente vê as pessoas, elas não conseguem viver sem o celular. Se está acabando a bateria, as pessoas entram em desespero, né? A pessoa começa a ficar desesperada quando ela vê que a bateria do celular dela está acabando. Então, assim, elas entram em desespero. Hoje as pessoas almoçam, saem do seu horário de trabalho, vão fazer almoço, que deveria ser o momento dela relaxar, dela descontrair. Elas vão com o celular, tocam o celular, não posso deixar de atender. Gente, parece que o mundo vai acabar se eu não atender naquele momento, se eu não conseguir sentar e comer a minha comida e saborear a minha comida tranquilamente, né? Hoje as pessoas ficam o tempo todo, né, no Facebook, nada contra ao Facebook, né? As pessoas usam como quiser, mas aí elas publicam onde elas estão, com quem elas estão, o que elas estão comendo, o que elas estão sentindo, o que elas estão fazendo, e assim, sabe? E aí elas discutem a relação no Facebook, e aí elas dão alfinetadas, elas dão indiretas, elas acham que resolvem conflitos e postam 1001 fotos. Então, assim, eu acho que isso é um exagero. Na minha opinião, nada contra com quem faz, mas é um exagero, né? Um uso desmedido, porque enquanto o vício está tomando todo o seu tempo com essas coisas, você está deixando de fazer outras, né? Hoje a gente vê famílias criando aplicativos, né? Pai, mãe, filhos, né? Ou quem cuida das aplicativos lá no WhatsApp, onde o pai e a mãe dá orientações, diz o que o filho pode fazer ou não, sabe vê onde o filho está, e o filho pergunta se ele pode, pede dinheiro, tudo por ali. Os pais sentam para jantar ou para almoçar com os seus filhos e aí cada um fica lá no seu celular. Isso na vida do jovem, o que eu ia dá falar de prejuízo? exatamente do jovem. O jovem, você vai... outro dia foi muito engraçado que eu saí para jantar com um adolescente, uma paixão, que eu adoro. E aí nós estávamos lá comendo uma comidinha japonesa que nós amamos e nos divertindo, nos deliciando com aquilo, e chegou um casal e sentou. Então eles sentaram de frente um para o outro, e aí ela no celular dela, ele no celular dele de cabeça baixa. E daí veio o garçom, eles fizeram lá o pedido deles e voltaram para os seus celulares, né? Daí eu falei para eles, olha só, né? O momento que eles podem estar conversando, trocando ideias, tendo um momento saudável, né, dando risada, trocando carinhos, olhares, né, ou resolvendo seus conflitos, sabendo o que é um do outro. Não, eles estão no celular. Então, assim, você vê os jovens vão para uma lanchonete, sentam numa mesa e aí tá cada um no celular. Aí aquele que tá aqui tá respondendo pelo celular a pergunta que o que tá aqui do lado fez. É louco isso. E aí as pessoas vão
Casais se conhecem pela internet, se apaixonam por sites de relacionamento, namoram pelo Skype ou pelo Facebook, né? E aí, gente, Deus nos deu 5 sentidos e eu vou falar só dos 5. Ele deu 5, né? O tato, o olfato, a visão, o paladar, né? A audição. É pra gente usar, eles estão para atender as nossas necessidades. E como fica se eu estou me relacionando com uma pessoa que eu vejo através de um monitor, que eu não sinto o cheiro, que eu ouço a voz através de um fonezinho? Como que fica? Que eu não toco, que eu não sinto, que eu não beijo, que eu não abraço. Como fica isso? Então as relações ficam prejudicadas. Então o exagero que eu digo não é não usar, né, os aplicativos e tudo que os meios de comunicação e as ferramentas têm nos disponibilizado, mas usar de maneira moderada. Se você está usando grande parte do seu tempo com isso, você está viciado. Reveja o seu comportamento, porque a tendência as pessoas nunca tiveram tantos meios de comunicação, Solange. Eu ouço, principalmente dentro do consultório, de que as pessoas estão só. Eu me sinto sozinha. As pessoas estão mais individualistas, as pessoas estão mais sozinhas, as pessoas vão se entristecendo mais. Isso vai gerando doenças. É nesse sentido que eu falo do uso exagerado. Tá certo, Patrícia. A gente já está chegando ao final aqui, né, do nosso bate-papo. A Patrícia trouxe aí vários aspectos em relação ao uso saudável, né? O quanto você pode contribuir com a sua saúde e com as suas relações, né? Aprimorar as relações. Patrícia, você tem um contato para nos passar, para quem depois quiser conversar com você, ou se você dá palestras, como que fazem para entrar em contato com você? Meu e-mail, eu vou passar um e-mail, né, que eu penso que é melhor, né? Meu e-mail é Paty, P-A-T-Y, Vitelli, V-I-T-E-L-L-I, @hotmail.com, tá aí na tela, eles colocaram. Ótimo, Patrícia. Quem tiver queira conversar, queira falar alguma coisa, me passa um e-mail, depois se precisar que eu passe algum contato, eu passo. Eu trabalho em área de recursos humanos, faço orientação vocacional com adolescentes, trabalho no meu consultório em atendimento psicoterapia, né, com adultos, com criança, com adolescentes. Então, eu estou aí à disposição e agradeço o convite e estar aqui falando para São Paulo Comunica. Nós que agradecemos você e agora a gente vai com a Bruna Eleis, que vai trazer informações da Secretaria do Trabalho. É com você, Bruna. Boa tarde, Solange, e a todos vocês que nos acompanham. O CAT está com quase 500 vagas para a área de telemarketing. O salário pode variar de R$ 825 a R$ 916 reais, e requer o ensino médio completo. Para auxiliar de limpeza, são 214 oportunidades com remuneração de até R$ 916 reais. E nesta semana, a oficina de orientação ao trabalho terá como tema Conquistando o Primeiro Emprego. Lembrando que as oficinas gratuitas do CAT acontecem todas as quartas-feiras às 9 horas. Não perca essa chance. Para mais informações, acesse www.prefeitura.sp.gov.br/trabalho ou ligue para 156. É com você, Solange. Obrigada, Bruna. Estamos terminando o São Paulo Comunica, que é produzido pela Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Até lá no próximo programa com algo novo para você aí que nos acompanha todas as semanas. Obrigada.